Estamos de volta no programa Raio X da Notícia 925. Estamos com ele, Bruno Maia. Bruno, dê seu bom dia aí para nosso público. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Rita FM, a todos que estão acompanhando através também da Inhara TV, é isso? Nas redes sociais, no YouTube. Você que me acompanha através do meu Instagram. Muito bom dia, um sábado abençoado para você, um final de semana abençoado, com muita paz, que seja assim especial igual você é, e com bênçãos sem medidas. Sempre com esse bom humor. Viva a todos. Lá. Bruno Maia. Bruno, você é natural aqui de Santa Cruz? Natural de Santa Cruz, nascido e sendo criado, gerado no ventre de mamãe, lá no sítio Purnas, nascido no Ana Bezerra, mas a origem familiar dos Maias vem lá da Paraíba. Mas eu sou nascido e criado aqui. Hoje se fala muito do Arraial das Marias, né? Estamos chegando em São João, Já tá. Estamos em ritmo junino aqui. já estamos em junho. Depois do lançamento do Mostra da Cidade Junina, já estamos no ritmo junino aqui. E Bolsonaro Cidade Junina batendo aí João Pessoa, Campina Grande, né? No pico do meio-dia é. Quem estava no dia a Inhara TV não vai fazer uma cobertura dessa? Eu tô pronto, preparado, querendo pra cobrir. Agora, Aumentar o pique. eu não sei. Não, o problema não é aumentar o pique. É depois que entrar na fusaca daquela, ficar o cameraman lá atrás e eu ir embora no trem. Vai até 250 metros o microfone. Tá seguro. Como surgiu o Arraial das Marias? Qual foi a proposta da criação desse grupo? Então lá, Najá, eu fico feliz em falar sobre o Arraial das Marias, como qualquer outro projeto meu. Duas meninas? Minhas meninas. Mas fico também um pouco encabulado, porque às vezes quando a gente vai falar algo nosso, às vezes as pessoas acham que a gente quer vender o peixe, né? E eu não quero só vender o peixe, porque eu sempre costumo falar que, independente se fosse eu ou não que esteja à frente do Arraial das Marias, merece aplauso nesse projeto, né? Então vamos lá. O Arraial das Marias deu início no meu estúdio, né? A gente fazendo uma quadrilha, a ideia de fazer uma quadrilha para as meninas lá do estúdio, e inicialmente seria só uma quadrilha mesmo para fazer os movimentos juninos, celebrar os santos juninos, né? O período junino. Mas depois eu fiquei refletindo, a gente tem que ir um pouco mais além. Uma quadrilha que só vai ter mulheres. Mulheres essas, cada uma com sua história, com sua particularidade, com suas cicatrizes. Cada uma de partes diferentes da nossa cidade, né? Condição social diferente, né? Realidades. Então a gente não pode só fazer uma quadrilha junina com mulheres, que aí já é diferente, né? Uma quadrilha junina só com mulheres, e a gente só celebrar os santos juninos e os festejos juninos. A gente também tem que deixar uma mensagem. Só de ser só as mulheres já é uma mensagem, né? Então assim, não, vou criar um tema, vou criar uma história e a gente vai se apresentar. Então lá em 2016 a gente começou a fazer, foi o primeiro ano das Marias, onde eu me lembro que o tema era a Festa das Marias, que celebrava, né, a história de uma mulher que já era casada, diferente, né, das quadrilhas que geralmente vai celebrar o casamento. Nessa história a Maria já era casada, mas ela queria engravidar e não conseguia. Mas aí ela se unia em oração com outras mulheres, com outras Marias, e engravidava. Então assim, a ideia das Marias é o que principalmente? Celebrar os festejos juninos, né, manter nossas tradições, mas também empoderar as mulheres. Dizer que elas podem fazer o que elas quiserem, estar onde elas quiserem, que elas são livres, independente de terem ou estarem num relacionamento, seja ele com homem ou com outra mulher, mas que elas são livres, elas têm o direito de suas escolhas. E a ideia, como eu disse, empoderar elas que fazem parte, mas também as outras que estão assistindo, né? E elas, e os homens, a sociedade de um modo geral, né? Então, cada apresentação, cada ensaio, uma mensagenzinha, uma sementinha que a gente está plantando. Eu sempre costumo dizer que se a gente fosse apresentar num lugar, tem 100, 50, enfim, 10 pessoas, depende da quantidade que esteja, se uma pessoa que estiver ali assistindo se sentir tocado com aquela mensagem que a gente deixou, com aquelas mulheres, o nosso espetáculo, o nosso objetivo já foi alcançado.
Você falou nos espetáculos, nas apresentações, qual foi a mais marcante? Eita, é difícil, porque São várias. são várias, né? E, Mas assim, aquela que lhe tocou mais no coração. sempre a apresentação é um. E cada um vai ter um marco diferente, né? Isso. Todas, a gente estava comentando isso mesmo. A gente fez uma reunião semana retrasada, de início, né, dos trabalhos oficialmente. Por sinal, enquanto eu estou aqui, tem uma turma de mulheres lá na Feira Livre, colocando um bazar em prol das Marias, né? Então, a cada ano, o grupo tem se expandido não só no aspecto de participantes para a quadrilha, mas em outros sentidos, né? Trabalhando na sororidade entre as mulheres, né? Dando a força para conseguir figurino, recursos financeiros para o projeto, né? Então, como eu disse, né? A cada apresentação é um frio na barriga diferente, para mim e para elas. Porque por mais que sejam as mesmas coreografias, né? Naquela apresentação daquele ano, a mesma música, a mesma peça, mas é diferente, né? Mas assim, falando em especial de um momento, eu posso falar sobre o Juvino Barreto. Ano passado, eu gosto de trabalhar com metas. E ano passado eu tinha uma meta, que era a gente se apresentar fora, se apresentar em Natal. E assim, a minha ideia era a gente se apresentar num festival de quadrilhas. A gente não ia competir, né? Porque também não tem como a gente competir, né? A quadrilha só de mulheres, uma quadrilha que é de homem e de mulher, onde a galera ensaia desde do ano, né? No caso, para se apresentar esse ano, tem quadrilha que já começa a ensaiar desde outubro do ano passado, né? Enfim, a logística é totalmente diferente. E a ideia da gente não é competir, pelo contrário, a ideia da gente, né, trabalhar o social, o empoderamento, né, o fortalecimento dos vínculos. Então, assim, mas a nossa meta era ir para Natal. E a minha, em particular, era ir num festival. A gente não ia competir, mas eu pensava o quê? Eu vou entrar em contato com o festival da InterTV Cabugida, do 400, enfim, desse pessoal, para a gente abrir um festival daquele, né? Vai ter a apresentação dia X, né? Então, antes de começar as quadrilhas competitivas, nós fazemos a abertura, né, do festival daquela noite. E o que aconteceu? Não deu certo, nesse sentido. Mas aí a gente recebeu um convite, né? Estava tendo a inauguração de algumas outras alas lá no Juvino Barreto, um grupo de arquitetas, e convidaram a Raia das Marias. E assim, a gente não foi como eu disse, né? Como eu queria, mas a gente foi para Natal. E foi muito especial, porque eu sou uma pessoa muito de fé e eu entrego muitas coisas na mão de Deus. E tudo que acontece na vida da gente, de bom, de ruim, é porque a gente merece e porque Deus permite. Eu aprendi isso na minha vida. Se você está passando por algo de ruim, por aquele deserto, é porque você mereceu. E porque Deus permitiu. Então, como eu disse, né, eu almejava ir para Natal de um jeito. Minha cabeça já estava tudo pronto. Porque assim, eu vou vir para a entrevista no raio-x da notícia. Na minha cabeça já está tudo pronto. O que eu vou dizer, como é que vai ficar. Mas não é assim, né? Deus, ele sabe como é que faz. Enfim, e quando foi em agosto, já encerrando, porque geralmente a gente encerra em agosto, né? As apresentações, a gente recebeu esse convite para ir para o Juvino Barreto. E assim, como eu disse, para ir para o festival, eu imaginava o quê? Milhares de pessoas na plateia, né? Nos ginásios assistindo. E lá no Juvino Barreto, o público foi pequeno. De idosos, eram idosos de até 100 anos, freiras, né, um grupo de arquitetas e algumas pessoas lá que acompanham. Mas por que foi especial? Justamente por isso, pelo público. Porque quando a gente chegou lá, não que se a gente fosse para o festival, abrir o festival, o público, eu tenho certeza que o pessoal ia gostar, ia aplaudir, mas assim, a gente chegou naquele espaço. Já uma energia diferente, né? Um ambiente com uma energia muito boa. Então, assim, ver o acolhimento deles, a alegria deles, a felicidade de ver a gente ali, multiplicou a nossa felicidade. Porque você imagina só, como é bom você chegar num lugar e saber que as pessoas estão felizes de você estar ali, né? Então, a apresentação por si só foi maravilhosa. Ver a energia deles. Então, assim, a gente, no final de tudo, tivemos uma confraternização. Mas pela boca de todas que participaram, era Gisele. Nossa maior confraternização foi a apresentação do Juvino Barreto. Foi a melhor apresentação. Pela alegria
que a gente recebeu e a gente está ali. Então, o público era pequeno com relação à quantidade de pessoas, mas foi algo mágico que, assim, e eu falar, vocês não vão entender, mas quem estava lá assistindo e acompanhando e participando, né, no caso da Mãe das Marias, pode comprovar isso, o quanto foi especial estar ali. Então, posso dizer que, com relação ao ano passado, a apresentação mais especial foi do Jovino Barreto. E a outra, acho que posso enumerar também o Boqueirão, que a gente sempre já é tradição das Marias encerrar as apresentações, né, a temporada junina, no Boqueirão, que é uma comunidade rural lá de Lajes Pintadas. E o ano passado foi ainda mais especial porque eles estão reformando, né, a capela lá, Nossa Senhora. E a nossa apresentação foi para convidar o público para ir, como sempre é. Mas assim, o público para ir e eles iam dar a contribuição para a capela. Então a gente foi ano passado, a capela já estava, né, um certo nível de construção, e esse ano, se Deus quiser, nós vamos voltar lá e eu quero que a capela já esteja pronta. Se não tiver, a gente vai contribuir mais uma vez para a construção, né? Nossa Senhora. Você também teve um bloco, pouquinho de gente, foi? Isso, a gente hoje está presidente a minha esposa, a Ayana, do Pinho de Gente, e eu estou como coordenador, né? A gente começou em 2019, o bloco, né? A ideia de fazer esse bloco e prévio, né? A gente sempre faz na prévia também, o bloco Pinho de Gente, onde a gente faz o bloco saindo nas ruas com as crianças, com os pais, mas também a matinê. A gente começa concentração no lugar e lá a gente faz brincadeiras, entrega de lancheiras, picolés, algodão doce, e a gente faz, né, apresentações, já levamos aqueles, né, aquelas bonecas, aquelas fantasias. Então a gente faz uma matinê com as crianças ali num dado momento e depois a gente segue como tradicional arrastão. Então as crianças geralmente saindo da Praça da Bíblia até a Praça Coronel Ezequiel, né, o tradicional Pinho de Gente. Esse ano teve também o bloco Esquenta Canela, Esquenta Canela. e abriu o carnaval, né? Abriu o carnaval de Santa Cruz, Isso. que foi acho que foi na Quarta-feira. quarta-feira, saiu da Vida Isso. até a Praça Coronel Ezequiel, o que foi o de Felipe Santos. Felipe Santos eu vi passando, né? Eu acompanhei a concentração, a gente passou. Acho que a gente passou de carro, não foi? Não, nesse dia você não tava, não. Nesse dia eu fui. Não, eu não tava, eu passei de carro. Você passou de carro, não tava, porque nesse dia tava eu e Alden nessa cobertura. Foi que eu até estranhei. E depois eu passei a pé e vim o que tá acontecendo. Mas pra quem não confia. Mas eu pensava que era uma aula. Não, mas começou com uma aula. Começou com uma aula, né? Só que depois saiu pelas ruas. Aí eu dizia, então o carnaval tá chegando. Quando... Que é até interessante, né? Porque foi nossa primeira cobertura do carnaval, né? Que a gente fez o Inharé Folia, começou justamente com Esquenta Canela. quem não assistiu ainda tá lá o vídeo, muito bem gravadinho, registrado, pra você reviver esse momento, tá? Que poxa, foi tão interessante, tanta aula, o pessoal já tava, digamos, disse a Bruna no dia, né? Foi o dia que até se conheceu, mas tá, então não muito bom Esquenta Canela, porque realmente A gente tem uma luta, viu? Por falar em esquenta, ano que vem, se eu não estiver enganado, a gente vai para a 10ª edição. sim, esse foi o nome que você falou. E a gente tá na batalha já tem algumas coisas que a gente tá pensando, a gente já fez a avaliação do que deu certo e não deu certo esse ano. E a gente já tá na batalha para o próximo, né? Porque 10 a gente precisa, porque pelo que foi esse ano que vem, Tem que ser melhor. tem que ser melhor, né? Tem que ser melhor. E a gente, mais uma vez, já agradeço aos nossos parceiros, todos os parceiros, né? Que fizeram o Esquenta Canela. Então, assim, para o Esquenta Canela é uma luta nossa. Né? Já entrei em contato com alguns vereadores, que é a luta nossa para quê? Que o Esquenta Canela entre no calendário da cidade, né? Oficialmente no calendário da cidade.
faça parte do calendário para que todos os anos esteja na programação da prefeitura, já comece a gestão divulgar, né, independente de quem seja a gestão, né, esteja à frente, né, da prefeitura, divulgar e esteja de fato no calendário da cidade do Esquenta Canela, abrindo o carnaval da cidade, né? A gente levou até sugestões para a Secretaria de Cultura com relação ao que a gente poderia fazer entre o Esquenta Canela e a prefeitura, né? Já que a gente estava abrindo, né? Abriu, né? O carnaval. Só que devido ao tempo, né? Como mudou a gestão, algumas coisas não deram por questão de tempo, né? Foi por questão disso. Mas que foram bem aceitas e acredito que para o ano que vem essas nossas sugestões, né? Que vai agregar o carnaval da cidade e o Esquenta Canela, acredito que vai dar certo, né? E a gente está na luta, vamos batalhar para que esse ano ainda os vereadores coloquem, né? Na Câmara, não sei se seria uma lei, o que seria. Como é os trâmites. Seria os trâmites para que o Esquenta Canela entre no calendário oficial da cidade, né? E assim cresça cada vez mais e incentivo, né? Porque de fato abre, né? Porque o carnaval, tradicionalmente na nossa cidade, ele começa na sexta, no sábado, né? Começa assim na sexta porque tem o bloco Tome do Caneco, né? Mas aí na quarta-feira é outro nome maravilhoso. É o Esquenta Canela, né? O esquenta. Então, para esquentar, começa na quarta. Então... Mas eu acho a ideia muito boa, porque você coloca... É mais Camilo, né? Isso. Você coloca uma prévia do carnaval antecipado. Você literalmente um esquenta, né? Isso. Você oficializa no calendário de festas. Esse ano da prefeitura eles fizeram o folia aqui na quinta, né? Porque se tivesse no calendário. Se tivesse no calendário da cidade, né? Ele já. No calendário e na programação, né? Digamos, e aí para vocês até o pininho de gente tá dentro do folia aqui, né? Isso. Já que o destino é o mesmo, que é lá na praça. Pronto. Esse ano a gente teve um outro diferencial do Esquenta, que foi os Esquenta do Esquenta, que a gente fez nos bairros com aulões, né? Também o último a gente fez no Paraíso. A ideia era a gente fazer no Paraíso, Maracujá, Bairro Vermelho, Conjunto e Centro, né? Só que infelizmente a gente só conseguiu fazer Paraíso, Maracujá e Bairro Vermelho. Teve algumas questões de logística, a gente não conseguiu fazer no conjunto. Também, centro não, conjunto, né? Mas aí já pro ano que vem a gente vai batalhar isso para fazer os esquenta do esquenta, que vai ser prévias para a grande prévia, né? Que vai abrir, que abre o carnaval da cidade, né? Então, assim, a gente, como eu disse, já conversei com alguns para a gente tentar, né? Essa parceria, essa valorização, para que o evento cresça ainda mais e possa ter ainda mais apoios, né? Tanto do setor privado como do setor público. É importante. E a gente consegue expandir ainda mais esse projeto, né? Que beneficia toda a cidade, aqueles que gostam de passar um carnaval fora, né? É um momento já pode ter um gostinho, pelo menos, do Carnaval de Santa Cruz. Isso, justo, né? Bom, né? Fazer que nem desse... Perdemos Jails aqui. É que não para de chegar a mensagem aqui, eu tenho que responder um pouco. Você, Bruno, é apaixonado pela dança, né? Isso aí já é visível. Você tem projetos sociais ligados à questão de dança, né? Isso, a gente tem um movimento, né? No momento, a gente só tem executado em Lages, né? Que é um projeto de movimento. A gente começou aqui em Santa Cruz, mas tivemos que dar uma pausa por enquanto. Não é remexe, é movimento. Movimento. Que a ideia é Santa Cruz movimenta Santa Cruz, Lages movimenta Lages. Que a ideia inicial do projeto é o quê? Que as pessoas vão praticar exercício físico, não especificamente a dança, né? Mas vão praticar exercício físico e no final ela saia com uma sopa, né? Uma sopa, um cuscuz, né? A chantilly, né? Dela ali. A ideia é essa e outras ações dentro dele, né? Então hoje a gente tem Lages, né, em parceria com a Prefeitura de Lages, a gente tem lá o Movimento Lages, que é na praça. Um abraço ao prefeito Luciano. Um abraço ao prefeito Luciano, né, pelo apoio. Lá
A gente faz o evento, o movimento lá de todas terças e quintas, às 5h30 na Feira Coberta. A gente tem mais de 100 pessoas participando, né? A prefeitura, né? Em parceria com a prefeitura, é gratuito lá. E a gente vai expandir esse projeto lá também para as comunidades rurais. Arroz Preto, Boqueirão, Serra Verde, né? Então, o projeto já alcançando outros polos, né? Aí pra gente. E a gente pretende, esse ano, aí também expandir para outras cidades. São Bento, Sítio Novo, Tangará, em parceria tanto com setores privados quanto setor público, né? Já a gente conversas e a gente vai trabalhar quanto a isso, né? Com relação ao projeto Movimento. E a ideia, quem sabe para o futuro, né? É Movimenta Rio Grande do Norte. Olha A aí. gente sai aí rodando no estado, né? Porque o Trairi a gente já tá rodando, já estamos ficando rodados no Trairi, né? Então a ideia é o futuro, né? Ir para o Rio Grande do Norte, né? Com o projeto Movimento, né? Um pouquinho da sua história, né? Você já foi conselheiro tutelar. Já fui conselheiro tutelar. Como é que foi a experiência? Olha, foi uma experiência maravilhosa. Muita gente sai, né, fala de forma negativa, né? Eu confesso que eu gostei demais e digo até que é impossível você não ser, né, você não estar conselheiro tutelar, você passar por lá depois do tempo e você não mudar a sua visão de vida pelo que você vê, né? Porque lá, às vezes você está acostumado a acompanhar esses programas policiais e você só tem essas coisas em Natal, só tem essas coisas em São Paulo, não sei aonde, mas essas coisas também, essas e muitas outras, Tem muita coisa. tem aqui em Santa Cruz. Também passei não como conselheiro, mas eu tive um momento de... no início do curso eu tive um momento lá no Conselho Tutelar e a gente ficou sabendo de muita coisa mesmo. Muita história. Muita história e assim, tem coisas que acontecem debaixo do nosso nariz, como diz o ditado, né? Aos nossos olhos, nossos vizinhos, a gente não sabe. E quando sabe, às vezes coloca por debaixo do pano. Então, assim, é um trabalho que é muito importante. É a porta de entrada da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas que, infelizmente, não é valorizado. Não é valorizado, né? E isso é geral, não é só em Santa Cruz. Infelizmente, não é um trabalho valorizado, começando pela própria sociedade, às vezes pelos próprios conselheiros, que confundem, né, as atribuições, o que tem que fazer, mas que é um trabalho muito importante, porque assim, pessoas escolhendo pessoas. Você diz, mas como é isso? Porque lá a ideia é que, se eu não estou enganado, né, você se tiver já ensino fundamental, pode ser conselheiro tutelar, né? Não tem isso de você tem que ter uma formação, né? Uma faculdade, um curso X, não. Se eu não estou enganado, ensino fundamental ou é um médio, você já pode, né? Obviamente não é só isso. Vai ter todo um trâmite, né? Inscrição, edital, aí vai ter, né, a prova e por fim a eleição, né? O voto popular. Então a pessoa da comunidade representando a comunidade de fato ali, né? Então, assim, é um trabalho que merece muito ser valorizado, tanto financeiramente, né? Não sei, tomara que a gestão, né, da prefeita Aninha, ela possa rever até com relação ao salário, que, se eu não me engano, aqui no de Santa Cruz, é um dos menores, um salário com relação, eu digo assim, menor, com relação ao salário, por ser um salário mínimo, comparando com cidades vizinhas, a gente aqui, né? Comparando com Japi, com Lages e outras, né? Então, assim, mas eu acredito que a Aninha, pelo esse trabalho que ela já vem desenvolvendo, no momento certo, né? Também porque as coisas não acontecem do dia para a noite, ela vai ter uma visão quanto a isso, né? Assim, eu espero, porque eu não estou mais conselheiro tutelar, mas não deixo de acompanhar, né? Porque eu sempre digo, você estando lá uma vez, não, acho que não, só se você não tiver, só se tiver o sangue frio, para você não mudar a sua visão de vida. Pelo que você passa lá, pelo que você vê, né, as histórias, os casos, assim, mexe muito com a gente, né? Eu sempre trabalhei muito meu psicológico para quê? Eu entrei lá para trabalhar hoje, estou ali conselheiro. Quando eu saía para ir para casa almoçar
ou enfim, terminou meu expediente, eu tentava, se eu não tivesse de plantão, porque tem os plantões, né? Eu esquecia lá, não ia nem saber, para que eu não absorvesse Sim. os casos, sabe? Os problemas ali. Senão, tem gente que adoece mesmo. E que é até algo, não só com relação ao conselho, né? Mas outros, o próprio psicólogo do CREAS, do CRAS, os assistentes sociais, pessoal que trabalha ligado à saúde e assistência, né? Ter um programa para que eles tenham um acompanhamento psicológico, de saúde. No conselho de assistir acompanhamento psicólogo para os conselheiros. Né? Só se pagasse. Só se pagasse. Você Mas falou- que é importante os conselheiros. Sim, Não só os conselheiros, mas quem trabalha no CREAS, quem trabalha no CRAS, quem trabalha com assistência com saúde, ter, porque você está lidando diariamente com casos, né? Com histórias, com realidades absurdas, né? Então, assim, mexe Não, com certeza. né? Com o ser humano. E você adoece, né? Se você não. Já é hora do bispo, né? Já é isso. Temos 10 minutos ainda. Temos 10 minutos? Ah. 10 e 5. Espera aí, bispo. Segura o bispo. E daqui a pouco você vai dar a benção. Vou até adiantar aqui um pouquinho então pra gente não. Tem muita coisa, né? Você vai ter que trazer tudo ainda pra uma segunda rodada. Vamos embora, tem problema, estamos aqui. Fala uma coisa, Lu. Você já participou, já viu para o mundo do podcast. Eu tinha um podcast lá no Papozão, que Isso. era o Água de chocalho. Água de Chocalho. Água de chocalho, isso. Foram quantas edições? Foram, Nosso amigo eu acho Alan. que 5 ou 6 programas. 5 ou 6 programas, se eu não estou enganado. Que a gente fez, né? Uma temporada. A gente gravou do Água de Chocalho, mas a gente tem outros projetos, não? Vou dar um abraço aqui pro nosso amigo Alan. É, com certeza. E até falando de podcast, eu esqueci de mencionar, né? Eu, desde pequeno, eu sempre gostei de ver artística. Eu sempre gostei de ver artística. Eu achei que ele não tinha vontade De televisão. Não necessariamente de entrevista, mas tem um programa, né? Tem um programa. Você gosta muito de televisão, né? Essa área. E eu já tive um programa aqui na Rádio Santa Rita. Era Bruno Maia e você, às 11 da manhã. Era uma resenha. Né? Eu gostava demais mesmo. A interação, Você já esteve desse lado aqui do microfone? já estive aí onde você está, né? Era eu e meu amigo imaginário Magói. Ele dizia, solta o som, Magói, aumenta o som, solta a música, solta a vinheta e lá vai. E o povo dava mensagem, quem é Magói, quem é Magói? Magói era eu mesmo. Era eu mesmo com o meu dedo, aumenta o som, baixa o som, bota a música, tira a música. É um artista mesmo. Produção, faz isso, e a produção era eu mesmo, aumentava o som, baixava o som, produção e lá. Deixei aqui hoje, tá? Aí vai chegar aqui, nós temos a transmissão ao vivo, aqui o cameraman, já isso. Os tempos mudaram. No meu tempo era o calo e no dedo, a retenção. Mas é isso, vai fazer o quê? O ouvido pensar que equipe é essa. Que festa. Quem quiser, meu irmão, que show da Xuxa é esse? Mas enfim, tive minha primeira oportunidade aqui e foi maravilhoso. Né? Eu sempre costumo dizer e aprendi que todas as oportunidades que a gente tem que dar o nosso melhor, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Com o que a gente tem. Né? Então, eu acredito que eu dei o melhor que pude quando eu passei por aqui. Não pude continuar por questões, né, que surgiu outras oportunidades, infelizmente não na área, mas surgiu outras oportunidades, que como eu tenho que, né, caçar para os buchos também, então surgiu outras oportunidades financeiramente. Falou mais Sérgio Cortella, mas nós temos que... Então, como surgiu outras oportunidades que financeiramente seriam melhores, então eu não pude dar continuidade. Mas é difícil ganhar dinheiro com produção de conteúdo. Não é tão fácil. É verdade, isso aí é. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um sonho, tem um objetivo, o primeiro a acreditar tem que ser a gente. Verdade. Tem que ser a gente acreditar, dar o nosso melhor, né? Como eu usei, né? Mário Sérgio Cortella, que ele fala isso, né? Com o que a gente tem até a gente conseguir o que a gente quer e chegar lá, né? Porque quem, né, esses grandes
apresentadores, os grandes podcasts, um dia eles começaram Sim. do nada, Ninguém pequenininho. surgiu e já né? tava bombando. E isso, ninguém começa grande, né? Imagina só a mãe fosse parir um menino desse tamanho aqui. Só filho de elefante. Só filho de elefante que nasce. E nem tão grande assim, né? Não é grande. Então, a gente tivemos essa passagem por aqui. Tivemos a passagem, né, pelo Papuzão Podcast. E hoje a gente se encontra na Inharé TV, na TV Inharé, na Inharé TV. Não só com um, mas com vários. Como é o dele? Traz pra Projeto, frente, frente pra trás. E traz pra frente. O dia é tudo uma coisa só. Então, assim, hoje a gente se encontra aqui com vocês também para dar início. E quais são os projetos que você tem na Inharé TV? Pois é, a gente vai dar continuidade, né, pessoal, com o nosso podcast. Já começamos a gravar, esse com o diferencial que vai ser gravado e fica melhor para a logística, tanto minha quanto dos convidados. Então agora a gente vai ter um Boca de Badalo na Inharé TV. Então, você vai poder acompanhar brevemente o Boca de Badalo, como o nome já diz, né? Boca de Badalo é porque fala demais, né? Então a gente vai, não é entrevistar, como eu sempre costumo dizer, mas conversar. Como a gente está aqui, batendo um papo legal com diversas figuras políticas, aquelas pessoas, né, aquelas celebridades que a gente considera celebridade na nossa cidade, na nossa região, professores, né, empresários, enfim. A gente vai bater um papo legal com essas pessoas do nosso Boca de Badalo, mas também a gente vai ter o nosso programa Simbora, que vai ser um programa externo, né? Porque o Boca de Badalo, por ser um podcast, estúdio, né? Como a gente está aqui. E o Simbora vai ser um programa de curiosidade, um programa voltado um pouco para o turismo, né? Para a gente conhecer lugares, conhecer como acontecem as coisas, como faz coisas, lugares, né? E a gente já está com o nosso primeiro programa para ser gravado. Brevemente a gente vai gravar o nosso primeiro programa. A gente vai, né, mostrar um lugar para vocês. Ainda o Boca de Badalo já tem, né? Posso dizer? Pode dizer, produção? Posso dizer, né? Então, 7 de abril tem estreia do Boca de Badalo no YouTube da Inharé TV. Você vai poder acompanhar tanto pelo YouTube da Inharé TV quanto pelo nosso Instagram também, né? Acompanhe. E você, né, falando bem em acompanhar, você que está acompanhando pelo YouTube da Inharé TV, vou vender meu peixe rapidinho, já e Aldi, estou bem pertinho, bem pertinho para daqui a pouco para bater os 10k no Instagram. Então, se você não me segue, pela honra de Grace, pelo nome do seu filho, da sua filha, da sua mãe, me siga aí para me bater esses 10k, porque eu tenho 2 meninos para criar, então isso ajuda. Falta bem pouquinho mesmo. Então, quem não segue, mas Bruno Maia com 2 N, fazer que nem Rosa de Saron. E esse Maia com 2 N, gente, não é enfeite não, de pobre não, viu? Porque pobre gosta de enfeitar o nome, mas o meu é porque mãe botou mesmo, é de verdade, tá na carteirinha lá. Os artistas aí esperava que eu vou adiantar, né? Aí, Bruno Maia com 2 N, 7. Então coloca lá, segue no Instagram, pra eu bater esses 10k. Eu achei que era Bruno Maia oficial. E nós vamos fazer uma... Não, porque é oficial todo já tem. Fazer que nem... Toda fezes tem, né? Toda fezes tem. Aí você botou 7, eu já teve 6, 5. Então 7. E 7 é o número da sorte. Eu gosto de coisas com significado. 7 é o número da sorte. 7 é o número da mudança. E foi em 7 dias que o nosso criador, né? Criou tudo, né? Aí, estamos aí na luta, né? Por favor, me ajude. Com essa mensagem de fé e pedido de seguidores. Uma choradeira dessa não tem quem não siga. Quero mandar um abraço, né, para a galera que está me acompanhando aqui. 5.000 pessoas me acompanhando pelo Instagram, né? Josipinho, Princesa Luane, Maria Domingos, né? A nossa Maria Baixinho, Lucineide, Edivânia, Juliana Borges, todos que estão me acompanhando aqui. 6.000 pessoas agora, viu? 6.000. Aí vocês tiram assim um zero que não dá certo, viu? Então, continuando, né? Nosso Boca de Badalo estreia dia 7. Olha como tem significado o 7. O 7 me acompanha em muita coisa. Dia 7
De abril estreia o Boca de Badalo. E Só brevemente, faltar 6, 7 horas da noite. o nosso Simbora, né? O nosso Simbora. Ei, Simbora conhecer, simbora acompanhar o nosso programa. E esse vai ser estéreo. Eu ouvi tanto você falar no Ula Ula Papai, Eu já ia que agora negócio. eu quero conhecer o Ula Ula Papai. A Federal já liberou. Eu tenho que conhecer o Ula Ula. Um dos nossos programas tem que ser lá, viu? Acho que ele leu meu pensamento. Ele já ia mandar um Um louco. dos nossos programas tem que ser no Ula Ula Papai. Tem quem não sabe o que é o Ula Ula Papai, pesquisa aí no Instagram. Ula Ula Papai, o desmanteiro que vocês vão ver o que é. Agora imagine só. Por favor. Agora vocês imaginem, eu falando de Ula Ula Papai agora, daqui a pouco entra o bispo aqui. Ele vai fazer um negócio desastão nesse estúdio, já já. Então, pessoal, com 40 segundos para o bispo entrar, quero desejar a todos uma boa semana. Restinho de fim de semana. Ah, não, fim de semana começou agora, né? É só agora você já quer acabar com a alegria do povo, porque domingo para alguns é depressão, para outros é diversão. Domingo vai dar bom. Vamos ter festinha. Mas só os bastidores, pessoal. Será que vai ter cobertura na festinha do Inajá Freitas? Eu acho que eu vou botar até de repórter. Geralmente eu tava realmente procurando um repórter. Então eu vou fazer aquele repórter assim que vai provando os drinks. Provando os drinks. E valeu, pessoal. Fechando aí.